capítulo 5 falou muito sobre Shila, né? E Shila muito no sentido de abandonar as ações não virtuosas e adotar as ações virtuosas. E agora a gente está no capítulo de proteger o corpo. Como que se faz para guardar o corpo? E esse capítulo vai dar muita atenção para Dhyana, para plena atenção. Então aqui logo de início, ele começa aqui, deixa eu só ajeitar a minha tela um pouquinho. Ele vai falar das 12 formas de Dhyana. Pronto. Há 12 formas de plena atenção, dhyana, para deixar de lado ações infrutíferas. Estas são respeitar o karma e proteger a observância dos ensinamentos do Tathagata, estabilizar o corpo, ter um compromisso estável em tudo o que se faz de permanecer imóvel, não movendo um membro sequer, senão para o benefício de todos os seres. Então, esses pontos iniciais, primeiramente, levar o karma em consideração, né? Ter esse tipo de plena atenção em relação ao karma, ter uma contínua lembrança de que há uma lei do karma, de que as nossas ações elas terão consequências. Podem ser consequências positivas, podem ser consequências negativas, mas que a gente não sairá impune das nossas ações. Então, esse é o primeiro ponto, respeitar a lei do karma, reconhecendo que essa lei existe. O próximo ponto, proteger a observância dos ensinamentos do Tathagata, né? Isso tudo faz parte do primeiro ponto, na verdade. Isso é uma forma de proteger o seu próprio karma, né? Isso é uma forma de guiar as suas ações, se você se comprometer a agir de acordo com o óctuplo caminho. Se você se comprometer a agir de acordo com as 6 paramitas, né? Abandonando, renunciando às ações não virtuosas e adotando as ações virtuosas, né? Só recapitulando o óctuplo caminho, primeiramente a reta compreensão, né? Ter essa reta compreensão que foi a compreensão que o Siddhartha apresentou no seu primeiro ensinamento público, no Sutra da Roda do Dharma, de que a vida é sofrimento, o samsara é sofrimento, a existência condicionada é sofrimento, é insatisfação. Esse sofrimento tem uma causa. Essa causa se fala muito como sendo tanha, como sendo essa sede por esse tipo de existência, por esse modo confuso de existência. É o que o Hinayana vai falar, por exemplo, né? Mas no Mahayana vai se dizer que essa tanha, essa sede por existência condicionada, essa sede por samsara, essa compulsão por samsara, ou talvez a gente pode falar de uma pulsão samsárica, né? Porque é mais inconsciente do que consciente isso. Essa sede, a causa dela é o modo de confusão que nós estamos, que é provocado pela ignorância. Então, a real causa do samsara, a real causa do sofrimento é a vidya, é a ignorância de acharmos que temos um eu separado, um eu inerentemente separado, né? Um eu inerentemente existente. E aí a gente começa a catalogar as coisas entre eu e meu e daí por diante. De acharmos que o nosso eu ele é cheio em si mesmo, sendo que na verdade ele é vazio de existência inerente, ele não surge a partir de si próprio e ele não existe somente autonomamente enquanto si próprio, né? O nosso eu não é o Atman. Então, esse é a segunda nobre verdade. Daí vem a terceira nobre verdade, de que o sofrimento pode ter um fim, esse mecanismo pode ter um fim. Essa insatisfação existencial pode acabar. E a quarta nobre verdade, há um caminho que leva para o fim desse sofrimento. E esse caminho está exposto nos ensinamentos do Tathagata. Então, tendo já essa primeira compreensão, esse primeiro nível de reta compreensão, é claro que a gente pode falar em vários níveis aí, né? A reta compreensão melhor de todas, a mais elevada, seria a reta visão do vazio, a reta visão da interdependência. Mas isso já num nível um pouco mais avançado. Então, a reta compreensão, da reta compreensão vem o reto pensamento. Isso já vai guiar o nosso karma, né? Já vai ser um karma, já vai ser uma ação, né? A gente está usando aqui karma como sinônimo de ação, que essa é a tradução adequada dessa palavra, já vai ser uma ação guiada por essa reta compreensão. As nossas ações de mente, que vão guiar as nossas ações de fala e vão guiar as nossas ações de corpo.
Então, a reta compreensão, que guia o reto para o reto meio de vida, como eu sobrevivo no mundo, e a nossa retação, né? O que eu faço em geral com o meu corpo durante o estado de vigília e também durante o estado de sonho. Tudo vai depender dos estados mentais aqui, né? Mas a gente vai ver mais adiante, né? Como que no final tudo depende da mente. Então nós temos reta compreensão, reto pensamento, reta fala, reto meio de vida, reta ação. E daí a gente também tem que começar a disciplinar a nossa mente, né? Para isso tem que ter uma reta memória, tem que ter uma reta atenção, que é basicamente o que está sendo falado aqui, né? Ter essa reta atenção que vai nos ajudar, para que a gente consiga, tendo essa reta atenção, que vai guiar também, vai nos ajudar com o reto entusiasmo e com uma reta contemplação, com o reto samadhi. Acho que até na ordem o reto entusiasmo vem na frente, né? O reto entusiasmo ou o reto esforço. Mas esforço e atenção, eles andam bastante juntos. E a gente vai ver isso aqui também, nesse capítulo hoje. E daí por diante, tudo isso vai servir de base para que a gente consiga chegar numa reta contemplação, numa reta absorção meditativa, num reto êxtase meditativo, um reto samadhi. E que aí a gente vai ter uma reta intuição, né? Uma intuição mais profunda da natureza última dos fenômenos, uma intuição mais profunda do vazio de existência inerente do eu e dos fenômenos. E a mente também sempre estabilizada por essa reta atenção ou por essa plena atenção. Lembrando sempre que dhyana é uma paramita que vai incluir a reta memória ou a contínua lembrança, a palavra sânscrita é smriti, e vai incluir também a vigilância mental. Tem até aquele vídeo de uma reunião que a gente fez ano passado sobre os estágios de shamatha, né, a meditação do tranquilo permanecer, que é basicamente o cultivo de dhyana na sessão de meditação, né, nós buscarmos estabilizar a nossa mente no objeto virtuoso de meditação, para que daí em diante a gente consiga usar a sabedoria, para que a gente consiga usar o discernimento e a nossa intuição, né, para que a gente consiga efetivamente praticar o Vipassana, que é a meditação analítica, e que já é um exercício de pradna. Então tem esse vídeo lá que vai falar, né, dos níveis de shamatha, e vai falar da mente como um elefante, como esse elefante que precisa ser domado. Só que para domar esse elefante, primeiro a gente tem que observar os pensamentos, observar os ensinamentos do Tathagata, reconhecer a lei do karma e tomar esse cuidado, né, se nós estamos agindo em concordância com essa lei ou não. Se isso está em concordância com os preceitos e princípios que nos são ensinados nos Sutras Mahayana. Estabilizar o corpo. Então, respeitar o karma, proteger a observância dos ensinamentos e controlar, domar o nosso corpo também. Ter um compromisso estável em tudo que se faz de permanecer imóvel, não movendo um membro sequer, senão para o benefício de todos os seres. Então, tentar guiar as nossas ações sempre com esse propósito, né? Tudo que a gente faz na vida, sempre de alguma forma relacionado a um propósito maior, o propósito de beneficiar a todos os seres, sempre guiado por essa meta que é a meta do Mahayana, a meta principal pela aspiração do Bodhisattva por Bodhicitta. Aqui é muito no sentido, né, não se ficar se agitando pelas perturbações do samsara, e aí a gente vai seguindo as vontades do corpo, dos sentidos, e acaba deixando de lado a meta mahayana. Por isso que é necessário também estabilizar o corpo. Guardar o corpo, novamente, proteger as ações de corpo, né, não se envolver nas ações não adequadas, nas ações não virtuosas de corpo, como matar, roubar, uma sexualidade descontrolada, e daí por diante, ações que derivam dessas ações não virtuosas, e que vão fazer então com que a nossa porta dos sentidos fique completamente escancarada, se a gente se envolve totalmente com elas. Então é não se jogar no mundo, né? Não achar que a nossa existência é somente o corpo e somente voltada para agradar o nosso corpo. A plena atenção em relação às 4 posturas do corpo: o sentar-se, o levantar-se, caminhar e o deitar-se. Então, estarmos atentos a isso.
E a gente vai ver no texto, tanto no nível físico mesmo, né? Tomar cuidado com a nossa saúde corporal, porque afinal tem canais sutis passando por aqui, tem o prana passando por aqui. Então, se a gente medita com uma postura inadequada, nossa respiração estará inadequada. Então, a forma como essa energia vai fluir pelos canais também não vai ser da forma mais harmônica, da forma mais ideal. Então, por isso, tomar esse cuidado. A gente já viu em textos, né, até o deitar na hora de dormir, buscar aquela posição de lado, com o corpo direito, né, apoiado no corpo direito, que é a posição do Buda no Parinirvana, que a gente vê naquelas estátuas do Buda deitado, com mais ou menos o cotovelo apoiando a cabeça, o braço apoiando a cabeça, e a pessoa deitada de lado com o seu lado direito. O caminhar, caminhar com consciência, não caminhar de uma forma muito agitada. Né? É até possível fazer uma espécie de meditação caminhando. O budismo tibetano não vai usar muito essa técnica, né? O budismo tibetano vai usar mais a técnica da prostração, mas também como uma forma de dar essa consciência corporal, que ao mesmo tempo você usa movimentos do corpo associados com uma respiração e associados ou com um mantra ou associados com uma frase, com um ensinamento. E ao deitar-se, como eu já tinha falado, levantar-se, né, não ficar enrolando na cama, acordou, levanta, toma refúgio nas três joias e começa o dia. Já tenta colorir o dia com uma aspiração do Dharma. Plena atenção em relação à postura corporal adotada para certificar-se de que o corpo não se desviou dela. Então, ter essa plena atenção também para quando você adotou uma postura corporal, por exemplo, você vai meditar, você perceber, né, se de repente está ficando corcunda, se de repente está forçando alguma parte do corpo que não deveria forçar, justamente tanto para não dar nenhum problema mais físico, mas até também para facilitar o fluxo de energia pelo corpo sutil, né, o fluxo do prana, ou do chi, como diriam os chineses. Então, para certificar de que o corpo não se desviou, ter controle sobre as mãos, os pés, a cabeça, a boca ao falar. Né? Aqui diz para a pessoa não ficar muito agitada na hora de falar. Né? Os textos até falam um pouco contra o gesticular, eu tenho mania de gesticular bastante. Né? Mas é no sentido de você não exagerar. E também porque eu acho que pode ter um elemento meio cultural aí também, né? Nessas culturas asiáticas é um pouco feio ficar gesticulando, ficar apontando para os outros, etc., apontando para as coisas e tudo mais. Mas em algumas culturas ocidentais isso é comum, né? Então, numa cultura italiana, por exemplo, ou até na cultura brasileira, não é tão ofensivo assim ficar gesticulando, mas mesmo assim não exagerar para não distrair aquela pessoa, para que a pessoa possa te ouvir realmente. Para que a gente possa ter uma consciência corporal também. Né? Será que eu estou perdendo o controle? Eu nem estou percebendo mais que estou gesticulando. Ouvir e falar no volume adequado ao ouvido alheio. Então, não falar nem muito baixo e nem muito alto. Manter a clareza mental ao conversar e interagir com pessoas não treinadas no Dharma, percebendo o risco de gerar dúvida nos outros. Então, quando vai conversar com alguém sobre o Dharma, com alguém que talvez ainda esteja começando, que não tenha muito treino, não tenha muita prática, com a pessoa que é curiosa, toma cuidado na forma como fala em relação a determinados assuntos, né, para não gerar a dúvida, a descrença naquela pessoa. Né? Se a pessoa mal chegou, está começando a aprender, aí de repente já começa a falar, não, mas tal escola tem tal problema, e daí por diante, e tal ensinamento, às vezes pode ser importante dar esse tipo de advertência, mas às vezes não, porque às vezes a pessoa vai começar a voar com aquela informação, ela não tem nem a menor ideia, não está nem entendendo aqueles nomes. Né? Então ter esse tipo de discernimento, realmente. A plena atenção de manter o elefante da mente amarrado ao pilar da meditação do tranquilo permanecer. Então, como eu tinha falado, né, no mapa de Shamatha, no mapa da meditação do tranquilo permanecer, que também pode ser chamado a meditação da plena atenção, porque Shamatha e Dhyana
são termos muito próximos. Então, manter esse elefante preso, amarrado ao pilar da meditação, né? Não permitir que a mente se distraia, domar esse elefante. Não permitir que o macaquinho, como a gente vê na imagem, tire o foco, deixe esse elefante descontrolado. É toda a questão de chamata é justamente que a gente consiga estabilizar a nossa mente num objeto de meditação, que inicialmente pode até ser a respiração, pode ser uma frase, pode ser um mantra, e daí por diante, né? Algum tópico, alguma coisa nesse sentido. Algo que vai conectar a nossa mente para o Dharma e que vai preparar o terreno para que a luz da sabedoria possa ser refletida na nossa mente, para que a gente possa exercitar o nosso pensamento mais harmonizado e conectá-lo com a nossa mente mais sutil, mais intuitiva. Observar momento a momento o que se passa na mente. A todo momento, né, nós observarmos o nosso pensamento. A gente, em geral, observa muito mais os dos outros, né, as atitudes alheias, observa o que os outros estão falando, analisa os outros, psicologiza, patologiza os outros. Às vezes estamos certos, às vezes não. Né? Dificilmente estaremos totalmente certos porque não somos Budas, não somos Bodhisattvas. Né? O nosso poder de analisar os outros é muito limitado. Mas, em geral, é muito mais fácil, né, a gente se projetar em cima do outro e não observar exatamente os nossos pensamentos. Inclusive, quando a gente está fazendo esse tipo de análise alheia, né, a gente não para pensar, mas por que eu estou fazendo isso? Né? De que isso me importa? Por que eu estou me focando tanto nos outros e não estou olhando a minha própria mente? A gente tem que se focar nos outros no Mahayana, mas tem que se focar no sentido de ser útil para os outros. Né? E muitas vezes a nossa mente se foca nos outros, mas de uma forma inútil, de uma forma improdutiva, infrutífera, de uma forma negativa, e daí por diante. Então, sempre observarmos os nossos pensamentos, os nossos motivos e tudo mais. Momento a momento, né? As emoções que estão pululando, se nós nos sentimos provocados e alguma emoção vem à tona, observar isso, né? Ter esse tipo de distanciamento. A plena atenção ao se manter focado nos ensinamentos e não se distrair quando é meio às massas e de pessoas comuns. Então isso aqui é aquela ideia da contínua lembrança, né? Não esquecer do Dharma, não esquecer dos ensinamentos. Não importa se você está no trabalho, não importa se você está na fila do banco, né? Tem que fazer as coisas que tem que fazer, as obrigações diárias para sobreviver, sustentar a família, sustentar a si próprio, que seja, mas ainda assim conseguir manter um mínimo de foco no Dharma, conseguir não deixar esses ensinamentos de lado. Então, e não se deixar levar pela influência das massas. Né? Que a gente interage com muitas pessoas, seja fisicamente, seja virtualmente por redes sociais, aplicativos de mensagens, etc. Né? Mas não permitir que essas companhias tirem o nosso foco, que essas companhias nos derrubem, que elas rebaixem a nossa mente, né, para as picuinhas do mundo, para as picuinhas da vida social, para as polêmicas da cultura, para as polêmicas da política, etc., que são um caldeirão para o despertar de kleshas, né, que são um caldeirão para que os kleshas saiam de controle em nós. Então, tomar esse cuidado. E aqui não é no sentido de ser arrogante, né, de que eu sou melhor que essas pessoas, mas é muito no sentido de essa autoobservação mesmo, né, sabendo que quanto mais a gente se envolve em conflitos infrutíferos e desnecessários, mais sofrimento a gente vai causar a nós mesmos e também a gente vai ser uma via de sofrimento para as outras pessoas também. Então, ter esse cuidado. Observar, então, momento a momento o que se passa, se manter focado, não se distrair quando em meio às massas de pessoas comuns, né, de pessoas que não estudam o Dharma. E por meio desses tipos de plena atenção, você pode renunciar às atividades infrutíferas. Então, por meio desses 12 tipos de plena atenção, fica mais fácil de renunciar a atividades infrutíferas. E aqui, atividades infrutíferas não se refere necessariamente somente a ações não virtuosas, ações que causem danos,
mas ações que nos distraiam, que podem ser até meio neutras, mas se a gente se envolve muito com elas, elas acabam nos distraindo do nosso propósito, da nossa busca. Então, tomar esse cuidado. Resumindo tudo isso aqui, tentar cultivar a plena atenção, tentar ter uma contínua lembrança do Dharma, ter a vigilância. Sede vigilantes. Ademais, com todo o meu ser, devo voltar a minha atenção para a ação que estiver fazendo. Este é o antídoto para não ser desajeitado. Então, a cada ação que eu faço, que eu realizo, eu realmente colocar a minha energia naquela ação, né? A minha energia mental, o meu foco naquela ação. Isso é um tipo de treinamento, até mesmo para depois quando a gente vai meditar sobre o Dharma. Então, se eu vou cozinhar, se eu vou fazer alguma atividade diária, se eu vou trabalhar, realmente colocar a minha atenção ali. E não significa que eu vou deixar os pensamentos em relação ao Dharma de lado, porque a atenção aqui ela é flexível. Então, eu vou ter esse foco central, mas eu estaria atento das outras coisas que estão acontecendo. E eu estaria atento em relação às minhas metas mais elevadas também. Né? A mente ela é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quanto mais a mente se expande, quanto mais se medita, mais capaz ela se torna de fazer isso. Ao mesmo tempo que se aprofunda, mas também sem perder o foco das várias outras coisas acontecendo ao redor, das várias outras metas e daí por diante. Não é à toa que muitos desses grandes sábios, eles são o que a gente pode chamar de polímatas. Né? Eles sabiam fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que a gente até vê aquele ideal do homem renascentista, né, na cultura ocidental. Que a gente vê esses Michelangelos da vida, etc., que pintavam e criavam coisas, construíam engenhocas e, ao mesmo tempo, escreviam poesia e, ao mesmo tempo, muitos deles estudavam esoterismo, estudavam a cabala cristã, estudavam magia, hermetismo e daí por diante. E tudo, na verdade, estava alinhado. Né? Todos esses estudos, na verdade, estavam alinhados com um propósito, uma meta elevada, uma meta espiritual. Então é muito nesse sentido também. Mas esse é o antídoto, né, para que a gente não seja muito desajeitado na vida. Então, se a gente vai dar uma palestra, vai fazer uma apresentação, realmente colocar o foco, colocar a atenção nisso, né, e não ficar se preocupando, e de novo, né, não projetar isso tanto sobre as outras pessoas, expectativas e daí por diante, ficar projetando, será que as pessoas estão gostando ou não? Porque isso é uma obstrução mundana, né, a busca pelo elogio, pela crítica, pela fama, o medo da infâmia e daí por diante. Né, evitar esse tipo, cair nesse tipo de jogo, porque as nossas ações elas vão estar sempre condicionadas pelo samsara, né, pelos nossos apegos e pelas nossas aversões. Então, é tentar fazer o que deve ser feito sem esperar pelos frutos, né, sem desejar os frutos. Simplesmente sendo útil por ser útil. Com esforço, essa atenção se torna o que é chamado de a grandeza da paz. O que quer dizer o termo paz aqui? É a meditação do tranquilo permanecer, shamatha, ensinada no nobre Akshayamati Sutra. Então, recapitulando aqui sobre shamatha, né, nós já vimos bastante sobre isso no Nagarjuna, no Tsongkhapa, vimos também no Maitreya, né, no Tratado do Maitreya Sangha, e agora veremos aqui novamente, porque esse assunto ele nunca se esgota, e sempre é algum ponto novo, né, e porque nós ainda não alcançamos shamatha de fato, a gente tenta, né, pode ter alguns momentos, alguns vislumbres de shamatha na meditação, mas a nossa mente ainda não chegou lá. O que é a meditação inquebrantável do tranquilo permanecer, ou shamatha? Pergunta o Akshayamati Sutra. É paz mental, calma, tranquilidade, não se distrair, disciplina dos sentidos, ausência de agitação, ausência de torpor, sem hesitação, sem instabilidade, com gentileza, proteção, a mente apropriada para o trabalho. Vejam que esse caminho não é um quietismo, não é simplesmente eu vou acalmar a minha mente e vou ficar quieto e não vou fazer nada. Não. Eu alcanço esse estado, novamente, para que eu seja útil para todos os seres,
para que eu seja útil para o Mahayana, para que eu seja útil para esse tipo de ensinamento, né, para ajudar a promover esse tipo de ensinamento no mundo. A gente tem que lembrar que isso aqui realmente é uma causa. Né? O Mahayana ele é uma causa, de certa forma. Né? É uma causa vinculada a uma linhagem de seres, a uma linhagem de bodhisattvas. Então, como você pode ser útil para essa linhagem? Como você pode ser útil para essa causa? No sentido de como você pode ser útil para os seres sencientes. Então, a mente apropriada para o trabalho, a mente que agora está estabilizada e agora vai conseguir estudar o Dharma, se aprofundar no Dharma, vai conseguir desenvolver a sabedoria e ensinar o Dharma de uma forma melhor, com mais clareza, com mais intuição, dotada de discernimento, né, do discernimento que vem conforme essa estabilização é alcançada. Quanto mais a gente alcança esse tipo de estabilização, mais a mente se torna um bom receptáculo para essa luz do discernimento. É claro que o discernimento também ele já tem que existir antes, né? A gente já tem que cultivá-lo antes também, né? Porque já tem que ter os pressupostos adequados aqui. Unidirecional. Então, chamata é essa mente unidirecional. Em solitude, né? Buscando essa solidão, buscando essa prática, porque é uma prática solitária, mesmo em grupo, né? E grupos são necessários quando a pessoa vai avançar no caminho, né? É necessário fazer parte de uma sangha para conseguir facilitar uma conexão com a sangha espiritual, mas ainda assim há a prática solitária que é essencial, que deve ser feita quando nós não estamos nas reuniões de grupo. Né? E que é isso que vai ajudar para que quando a gente chegue na reunião de grupo, nós já seremos um combustível para o grupo. Né? Não seremos vampiros do grupo. A gente não vai ficar querendo só absorver coisas do grupo, mas a gente vai ser útil para o grupo também. Então, em solitude, deixando de lado as interações sociais infrutíferas. Então, abrindo mão de determinados tipos de interações sociais, que são esses tipos de interações que ou nos levam para ações não virtuosas, ou simplesmente nos distraem muito, mesmo que não sejam necessariamente ações graves, né, mas nos levam para uma tagarelice inútil, nos levam para fofoca, e daí por diante, e nos fazem perder tempo. Porque a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Nós estamos sozinhos nesse caminho. Acompanhados, porém sozinhos. Interdependentes, interligados, interconectados, porém sozinhos. Né? Só nós podemos salvar a nós mesmos do samsara. Então, quanto mais a gente se distrai, jogando muita energia em cima dos outros, mais a gente perde tempo. Né? E um tempo que pode ser usado até para que a gente fique mais útil para os outros, ao invés de só ficar interagindo em situações frívolas, guardando o corpo e mentalmente livre de confusão. Né? É uma forma também de nós afastarmos a confusão, porque senão a gente fica interagindo com muita gente e aí é um bando de voz no nosso ouvido, né? E muitas vozes desnecessárias, muitas opiniões desnecessárias que podem gerar dúvida em nós, que podem fazer com que a gente se distraia do ensinamento e que podem também nos induzir a ações de corpo não virtuosa, né? Porque pode surgir raiva, rancor, e isso pode levar a pessoa para algum tipo de ação não virtuosa. Então, esses cuidados que a gente tem que ter em relação às outras pessoas. Ah, mas o Mahayana não fala de compaixão, mas isso é compaixão, né? Porque a gente quer ser útil para os outros seres, a gente não quer ser mais um inútil, a gente não quer ser mais alguém que contribui para a confusão, inclusive, das outras pessoas. Então, por isso que ao mesmo tempo que devemos gerar esse senso de compaixão, a gente também tem que ter esse discernimento para saber o quão próximos ou não devemos ser das outras pessoas, de determinadas pessoas, de outros seres, e daí por diante, de determinadas circunstâncias, locais e tudo mais. É porque o conceito de compaixão no Ocidente é muito distorcido, né? Da ideia que ser compassivo é ser sempre bonzinho,
né, e aceitar o outro de uma forma total, né, e não criticar e não separar o joio do trigo. E não é nesse sentido, né? A compaixão budista não é isso. A compaixão budista é realmente ver qual a forma mais hábil de auxiliar os seres a se libertarem do samsara, como facilitar o acesso ao Dharma e como não causar danos, né? Como buscar causar o mínimo de danos. Então, guardando o corpo e mentalmente livre de confusão, direcionando a atenção ao retiro na natureza. Aquilo que os textos falam, né? De chega um momento que você tem que se retirar para a natureza, vai lá se retirar na floresta, buscar essa estabilidade mental, buscar controlar os seus sentidos, recolher os seus sentidos, né? Fazer uma pratyahara, como diria o Patanjali, como a gente vê também na Voz do Silêncio, ou nas 6 yogas do Kala Chakra. E depois, então, você volta para o mundo. Só que você volta muito mais estável e muito mais difícil de ceder às perturbações do mundo, às provocações do mundo. Então, nesse sentido, é claro que nós aqui, a gente não pode simplesmente largar tudo e, de repente, ir para uma floresta. Mas nós podemos buscar essa solitude, né? Podemos evitar o excesso de contato social desnecessário. Se isso não nos fizer mal, né? Porque tem o outro lado também. Se uma pessoa tem depressão, se uma pessoa tem problemas em ficar sozinha, né? E aqui somos todos iniciantes no Dharma. Então é importante que ela tenha bastante contato social, se isso é necessário para a saúde dela, né? Que isso seja feito gradualmente, que ela não saia cortando também contatos a esmo, né? Mas simplesmente evite aglomerações, evite situações que realmente não vão fazer bem para ela, ou que realmente vão causar mais perturbação do que causar até boas memórias, etc. Então, guardando o corpo mentalmente livre de confusão, direcionando a atenção ao retiro na natureza, com poucos desejos, né? Também é uma forma de ir se desfazendo de muitos desejos por coisas mundanas. Esse sentido aqui de retiro, né? Se retirar dos desejos pelas coisas do mundo, dentro do possível, e daí por diante. Protegendo a sua postura corporal, né? De novo, protegendo a postura corporal, que a gente aqui pode entender tanto quanto a postura literalmente do corpo, né? Um corpo que está bem assentado, um corpo que está numa postura harmônica, para que as energias sutis fluam da forma mais adequada possível, mas também a nossa postura em relação às nossas ações de corpo, sabendo o tempo certo, a oportunidade certa, quanto é suficiente, conhecendo a liberdade, com contentamento e facilmente satisfeito. Então, buscando esse contentamento, né? A gente viu justamente no capítulo do Lamrim Chenmo ano passado, que falava de chamata, que essas seriam pré-condições, pré-requisitos para que a pessoa pudesse alcançar chamata, né? Não cultivar muitos desejos, tentar ter poucos desejos, proteger a postura, um local adequado, sem muita perturbação, sem muito barulho, não ficar se envolvendo em muitas atividades, em excesso de atividades que vão alimentar os kleshas, vão alimentar as perturbações mentais. E tendo discernimento aqui, saber o tempo certo para a prática, o tempo certo do que deve ser deixado de lado e o tempo certo para adotar aquilo que deve ser adotado, a oportunidade certa, quando é o momento certo, quanto é suficiente dentro do momento em que você está, e conhecendo a liberdade, conseguindo se libertar cada vez mais. E tudo isso depende do karma também. Depende de você ter um mérito kármico de nascer com acesso ao Dharma, com um corpo humano, com condições favoráveis, com tempo de lazer, que é um tempo que você pode usar, então, para o estudo e a prática do Dharma. Então, ter esse discernimento, né, sobre o uso do nosso tempo. Como o Sutra da Intuação do Dharma em conjunto, o Dharma Sangiti Sutra diz, uma mente absorta
na meditação, vê as coisas como elas são. Numa bodhisattva, ou num bodhisattva, que seja, que vê as coisas como elas são, grande compaixão desabrocha em relação aos seres sencientes. Porque um bodhisattva que vê as coisas como elas são, ele vai perceber o vazio e a interdependência. E vai perceber que a natureza Buda está em todos os seres. Que todos os seres já são Budas, mas ainda não são Budas. E essa é a questão, né? Que há um Buda latente em todos os seres, porque a semente da iluminação está presente em todos os seres. Então, uma mente absorta na meditação aqui está falando uma mente em samadhi, uma mente que alcançou essa estabilidade e que ela então se absorveu no objeto de meditação, se absorveu na virtude, se absorveu numa intuição superior. Tal indivíduo pensa: devo possibilitar que todos os seres vejam tudo conforme o resultado da absorção meditativa. Vejam tudo conforme alguém que alcançou Samadhi. Porque essa é uma visão muito mais real do que essa visão que nós temos normal do mundo, né? Essa visão ditada pelos kleshas. Essa forma de perceber o mundo ditada pela ignorância. Então, o Bodhisattva, percebendo isso, ele vai ter esse senso de compaixão e vai querer ensinar esses métodos para alcançar Samadhi aos outros seres também, às outras pessoas. Movido por grande compaixão, essa pessoa rapidamente completa o treinamento na harmonia, em Shila, no reto pensamento, na sabedoria intuitiva, em Prajna, e desperta para o mais elevado e genuíno completo despertar. Então, movido por Mahakaruna, por essa grande compaixão, pelo se compadecer pelo fato de que os outros seres ainda não alcançaram esse mesmo patamar, o Bodhisattva, ou essa pessoa que já está avançando no caminho, ela rapidamente vai se dedicar ao treinamento, ao cultivo de Shila, ao cultivo da harmonia, de pensamento, palavra e ação, vai se dedicar à ética. E um reto pensamento, um pensamento que é harmônico, que tem tudo a ver com Shila aqui também, e tem tudo a ver com Dhyana, né? Um pensamento que é dotado dessa plena atenção, essa mente que está atenta em relação aos pensamentos, que tem contínua lembrança e que tem vigilância. Na sabedoria intuitiva, com essa sabedoria, com esse discernimento e sabedoria de Prajna, e assim desperta para o mais elevado e genuíno completo despertar. Assim ela avança até se tornar um Buda no futuro bem longínquo, mas está avançando no caminho. Sobre budistas não monges, né, budistas não ordenados, é aqui no contexto do Mahayana, aqueles que tomaram o voto do Mahayana. O texto até fala Bodhisattva, mas é de novo, é porque esses textos eles usam Bodhisattva no sentido muito mais amplo do que geralmente a gente usa. Né? A gente geralmente pensa em Bodhisattva como aquele ser que seria um Mahatma, um adepto, aquele ser que já se libertou do samsara, já gerou o seu nirmanakaya, né, a sua veste da emanação. Então, um ser como Tsongkhapa, Shantideva e daí por diante. Enquanto os textos Mahayana, eles vão usar o Bodhisattva tanto nesse sentido, mas também no sentido mais geral. Qualquer pessoa que tomou o voto no Mahayana, que tomou o voto do Bodhisattva. Então, qualquer pessoa que nós, na nossa cultura, chamaríamos de um budista, né? Alguém que, entre aspas, se converteu, alguém que tomou o refúgio no budismo e está buscando praticar. Então, esses budistas que são não ordenados, que não são monges, que seriam os praticantes, às vezes traduz como leigo, né? Eu não gosto muito desse termo, como laico, que também não é um termo também muito adequado aqui, mas esses não monges, no texto As Indagações de Ugra, é dito: eles também devem se abster de cerveja, vinho e licor, que são causas de desatenção. Devem ser sóbrios, não intoxicados, não ébrios, estáveis, não agitados, não tagarelas, nem eufóricos, nem letárgicos, mas devem ser atentos e cientes.
Então, eles devem se abster do álcool, né, como a gente já viu isso bastante. Esse é até um dos 5 preceitos, né, a abstenção dos intoxicantes. E esse texto ele fala disso, ele vai falar da abstenção da carne também, mais adiante, a gente não vai chegar nessa parte hoje. Ele fala da abstenção do alho também, a gente também vai chegar, mas não hoje. Mas então, devem se abster do álcool, das bebidas alcoólicas, que são causas de desatenção, né? Perturbação e desatenção, elas são praticamente sinônimos aqui nesses textos. Nosso grande problema é uma falta de atenção. Mas não é só no sentido de uma falta de concentração, mas é no sentido de uma falta de ainda não termos superado as nossas perturbações, de não termos superado a forma distorcida de ver a realidade. Então, eles devem ser sóbrios e não intoxicados. Não devem ser ébrios, mas devem ser estáveis, ter mentes estáveis. Não devem ser agitados, nem tagarelas, nem eufóricos, nem letárgicos. Devem ser atentos e cientes. O sutra sobre a joia na coroa da cabeça, o Ratna Shuddha Sutra, ele diz sobre a plena atenção, sobre dhyana. A plena atenção que cessa a manifestação ativa de todas as aflições mentais, de todos os kleshas, que não dá abertura para nenhuma das ações de Mara, que impede de surgir por caminhos errôneos ou maus caminhos, que, como o guardião de um portal, não abre nenhuma oportunidade para pensamentos e estados mentais não virtuosos. Isso é chamado de reta atenção. Então, essa plena atenção, ela cessa a manifestação ativa das aflições mentais, né? E é isso que se busca com o shamatha. É, de fato, colocar dhyana na prática e se aperfeiçoar em dhyana, se aperfeiçoar na plena atenção. Então, é muito nesse sentido aqui. Espera aí que eu tenho... Tinha que carregar aqui a bateria do laptop. Pronto. Então, cessar o movimento das perturbações. Só isso já é algo muito valioso. E essa é a grande meta. Quando se busca desenvolver a dhyana, quando se busca a meditação do tranquilo permanecer de shamatha, que é uma grande meta, mas o caminho não se encerra aí. Isso é sempre importante de falar. No Mahayana, nessa linhagem aqui, que vai até a escola Gelugpa. Eu sei que outras escolas budistas elas podem somente ficar nesse ponto, né? Mas Tsongkhapa, Atisha, toda essa linhagem que chega até a escola Gelugpa sempre vai enfatizar de que Kamalashila, principalmente, né, que atuou bastante com Shantarakshita, mais ou menos na mesma época de Shantideva, eles sempre vão enfatizar que não basta simplesmente aquietar a mente, mas que tem que exercitar a sabedoria, tem que exercitar de novo o discernimento. Tem que ir até a raiz. Porque quando a gente aquieta a mente, a gente aquieta a camada mais consciente da mente. Mas os kleshas estão lá no inconsciente, né? Por isso que eu falei que o samsara, de certa forma, esses kleshas, esses samskaras, essas tendências em nós, elas são pulsões que nós temos, né? Pulsões ou compulsões que nós não controlamos, que são inconscientes. E somente por um processo de exercício da sabedoria, um processo de ativação da nossa intuição mais sutil, que é um processo que inclui principalmente a meditação sobre o vazio, esse processo de esvaziamento do eu, que aí sim que essas camadas mais inconscientes da nossa mente, do nosso fluxo mental, aí sim que elas serão transformadas, aí sim que essas sementes de vício, essas sementes de ignorância, aí sim elas serão devidamente queimadas ou transmutadas em virtude. Porque a gente vai ter a luz da sabedoria iluminando a nossa mente. A mente ela não ilumina a si própria. Esse também é um ponto importante que a gente vê nesses textos. A mente ela não ilumina a si própria. O que ilumina a nossa mente é uma outra coisa. O que ilumina a nossa mente é essa intuição mais elevada. O que ilumina a nossa mente é Buddhi ou Bodhi. É Prajna.
essa sabedoria, discernimento, que é algo que não é pessoal, né? Não faz parte dessa nossa mente individual, mas é um mecanismo que nos liga a algo maior. Então, se a pessoa chega a essa plena atenção, ela não dá abertura para nenhuma das ações de Mara, né? As portas ficam fechadas. Lembrando que Mara é sempre associado. Mara pode ser associado à morte, né? O Deva da morte, o anjo da morte, o deus da morte, dá para traduzir Yama, é um tipo de Mara, mas há outros tipos de Mara também. O Mara é relacionado ao desejo, por exemplo. Então, essas ações que fazem e reforçam a nossa sede pelo samsara, a nossa pulsão samsárica, essa nossa compulsão pelas experiências do samsara. Se a gente tem a plena atenção e estabiliza a mente, a gente não vai dar tanta abertura para isso, né? Essa porta dos sentidos vai ficar fechada. A voz do silêncio fala disso, né? De fechar a porta dos sentidos, porque a voz do silêncio vai dizer que o homem espiritual e o homem material, eles não podem conviver. Isto é, o homem que busca a iluminação, que está na senda do Bodhisattva, e o homem que vive somente para o samsara, somente para metas do samsara, esses dois não podem conviver. Uma hora a pessoa vai ter que fazer a escolha, uma hora ela vai ter que decidir qual desses dois tipos de homem, de humano, de pessoa, ela quer ser. Né? Ou a pessoa que se volta para o Dharma, ou a pessoa que, ok, vai continuar tendo uma existência no samsara, vai continuar tendo uma existência voltada para a gratificação pessoal. Então, ou o homem da matéria ou o homem do espírito. Né? A Voz do Silêncio traduz em termos mais ocidentais, mesmo sendo um texto budista, mas é nesse sentido que a gente vê essa citação. Eu lembrei dela porque eu vi ela correndo por aí esses dias em redes sociais, né, e só diziam que era da Blavatsky, mas não diziam a fonte, que é a Voz do Silêncio, que não é exatamente a Blavatsky que escreveu, né? Ela editou o texto. É ruim, né, quando as pessoas colocam essas citações e não colocam a fonte, porque aí a pessoa se interessou, se sentiu tocada por aquilo, mas onde que ela vai buscar mais sobre aquilo, né? Cadê o texto que fala daquilo? Não adianta ter só o nome do autor, tem que ter a fonte também, o texto onde está. Então, que não dá abertura para nenhuma dessas ações, que impede de seguir por caminhos errôneos ou maus caminhos. Né? Por essa plena atenção, como a porta está fechada para Mara, Mara está batendo lá, você não está abrindo, então você não vai seguir por caminhos errôneos, você não vai seguir por maus caminhos, porque a mente está estabilizada e, como eu disse antes, né, ela agora se tornou um campo adequado para que a luz do discernimento possa brilhar. Que, como guardião de um portal, não abre nenhuma oportunidade para pensamentos e estados mentais não virtuosos. Então, guardar, né? E a gente tem sempre que lembrar que Diana, ela, de novo, a Voz do Silêncio, ela é um portal. E ela faz parte de 7 portais na Voz do Silêncio. E lembrando que uma paramita, para que ela funcione, todas as outras têm que ser cultivadas também. Porque uma paramita contém em si todas as outras, né? As paramitas também, elas existem dessa forma interdependente. Então, se a pessoa quiser que esse portal esteja funcionando bem, né, que o guardião desse portal seja eficiente, efetivo, os outros portais, os outros 6 portais também têm que estar funcionando bem, que são as outras paramitas, né? São Dana, a generosidade, Shila, a harmonia, Shanti, a paciência, a voz do silêncio vai incluir Vairagya, o desapego, a renúncia, como uma paramita, como um desses 7 portais. Daí vem Virya, a reta energia, o entusiasmo, a perseverança ou o esforço entusiástico. Dhyana, da qual estamos falando aqui, a plena atenção. E por fim, Prajna, a sabedoria que conduz para a percepção pura, para a percepção direta da realidade, que é Jnana. Então, essa sabedoria, discernimento acerca da realidade.
Então, com o guardião do portal, não haverá chance para pensamentos e estados mentais não virtuosos. E aí a gente pode relacionar com vigilância, né, com esse aspecto da prática higidiana. A vigilância que não vai permitir que uma perturbação mental tome conta da nossa mente. Logo que a gente percebe, e acontece às vezes, né, quando a gente está em bons períodos, meditando bastante, alguma coisa nos provoca e a gente sente aquele pensamento, aquela emoção vindo, mas aí, imediatamente a gente bloqueia aquilo, a gente corta, ou a gente não dá atenção, deixa passar, ou já imediatamente aplica um antídoto, né, expulsa aquilo da nossa mente. Porque também é sempre aquela questão, né, de nós termos a consciência de que nós não somos os nossos pensamentos e nem somos as nossas emoções. Tudo isso, enquanto estivermos sob o poder da ignorância, são os kleshas agindo, né? Nós estamos agindo de acordo com esse condicionamento, mas nós não somos esse condicionamento, nós somos muito mais do que isso. Isso é chamado de reta atenção. Então, isso é essa reta atenção, quando há esse controle, quando a própria Diana, e aqui ele apresenta como um sinônimo, mas essa reta atenção que ele está querendo dizer aqui seria justamente aquela mente que não se desvia mais do samsara, que tem essa contínua lembrança. Aqui ficou meio parecido, eu devia ter colocado reta memória, né? Essa reta memória que não deixa mais com que a mente se desvie. A atenção é explanada no Sutra da Perfeição da Sabedoria, no Prajnaparamita de 8.000 linhas, que é o Prajnaparamita que ele mais cita no Siksa Samuchaya, né, que o Shantideva cita mais. Ao caminhar, ela sabe, estou caminhando. Ao manter-se de pé, ela sabe, estou de pé. Ao deitar, ela sabe, estou deitando. Ao sentar-se, ela sabe, estou me sentando. Seja como o corpo esteja posicionado, ela sabe que é assim que o seu corpo está. Ao ir e vir, ela pratica com atenção. Ao olhar, retrair os membros, estender os membros, carregar a tigela mendicante, ao usar as vestes monásticas, ao comer, mastigar, ao beber, ao se livrar do sono e da fadiga, dormindo e acordando, falando e permanecendo em silêncio, e ao praticar a meditação solitária, a pessoa pratica com atenção. Então, todas essas ações, né, do comer, ao beber, ao dormir, ao ir e vir, aos movimentos da vida, a pessoa, seja também na sessão de meditação propriamente dita, ao falar ou ao permanecer ao silêncio, a pessoa tem consciência do que está fazendo. Ela tem consciência corporal e ela tem consciência mental também, né? Ter esses dois tipos de consciência, porque isso é essencial para que haja harmonia, né? De novo, falando dessa inter-relação entre as paramitas, sem esse tipo de plena atenção, a gente não vai conseguir ter harmonia. A gente não vai conseguir agir de forma harmônica com o nobre caminho óctuplo, com o caminho das paramitas, com o cultivo das virtudes, com os princípios e preceitos do Dharma. Com a meta de bodhicitta, do altruísmo. O Sutra da Luz da Lua, o Chandra Pradipa Sutra, que é o mesmo, é um título alternativo para o Samadhi Raja Sutra, Sutra do Rei do Samadhi. O Sutra Mahayana, bem um dos primeiros, se eu não me engano, que fala bastante sobre a prática da meditação. Você alcança a atenção rapidamente. Este é um benefício da pura e imaculada harmonia. Então, se você cultiva a harmonia, se você cultiva Shila, se você cultiva essa ética, você alcança a atenção rapidamente. Tal pessoa não age de forma errônea, mas está bem estabelecida na boa conduta. Porque se você não alimenta a não virtude, mas se dedica à virtude, consequentemente você terá harmonia e a sua mente estará mais tranquila também. A sua mente vai ficando menos perturbada e fica mais fácil para que a mente se estabilize. Vem naquela questão de um dos pré-requisitos de chamata, né, que é o ter poucos desejos, não cultivar desejos em demasia, e também ter um senso de contentamento, né, o contentamento da boa conduta, o contentamento das virtudes.
O praticante espiritual permanece, assim, no domínio correto. Ele deixa de lado as atividades inapropriadas e vive livre do desejo ardente, disciplinado com sentidos protegidos, porque as portas dos sentidos estão bem guardadas. E ele está disciplinado, né? Shila é uma disciplina. Essa harmonia, ela é uma disciplina. Não necessariamente naquele sentido de algo tenso, como a gente associa na nossa cultura ocidental, né? A disciplina, a concentração no budismo, ela é flexível, sempre. É esse fluir flexível. É como aquela coisa, a gente não vai tensionar muito. Assim como quando a gente vai fazer, sei lá, um tai chi, por exemplo, né? A gente não vai gerar muitos pontos de tensão. A gente vai gerar um movimento, vai ter um esforço ali, mas é sempre um esforço cuidadoso. É sempre um esforço para que não haja uma tensão excessiva. É sempre um esforço harmônico, equilibrado. Mas não deixa de ser um esforço. E que exercita essa nossa maleabilidade, essa nossa flexibilidade. Porque a ideia de chamata é que a nossa mente ela fique flexível. Ficando flexível, maleável à luz da intuição, ficando flexível, maleável ao Dharma. Porque, de fato, a nossa mente ela não está maleável, não está flexível. Né? Tem pessoas que se iludem. A minha mente ela é aberta, eu aceito muitas coisas, etc. Eu não julgo e tudo mais. Mas se a pessoa está cheia de kleshas, qualquer um que está no samsara não tem uma mente aberta de fato, não tem uma mente imparcial de fato. Porque a nossa mente ela sempre vai ser guiada pela parcialidade de um senso de um eu, de um senso de eu e meu, eu versus outros, de um senso de aquilo que me beneficia, aquilo que me ofende, de um senso de embotamento, realmente, com esse poder da ignorância, com esse poder agregador de avidya, esse poder agregador que dá essa sensação bem concreta de uma separatividade. Então, quem tem realmente uma mente aberta é um Buda. Isso sim é uma mente que se abriu de fato, né? Se abriu como um lótus. E os bodhisattvas avançados também, né? Já são mentes muito mais abertas do que a nossa. Por isso que eles vão ter esses siddhis, por isso que eles vão conseguir ver as vidas passadas das pessoas, porque eles já saíram desse embotamento do eu. Por isso que eles têm muito mais sabedoria, muito mais intuição e tudo mais. Porque já é uma mente realmente que conseguiu de fato se expandir para os outros seres. Por isso que bodhicitta, a mente desperta, é altruísmo. Porque é essa mente que é como a lua cheia que doa a sua luz, uma luz que não é a luz da mente em si, mas é uma luz mais sutil, né? De uma mente mais sutil, uma mente entre aspas mais sutil, a luz de Budi, que se irradia, né? A luz do sol que se irradia por meio da lua e ilumina os seres na noite, né? Guia os seres na noite. Então devemos entender que as formas de esforço, que são causas da atenção estável, estão inclusas no cultivo da harmonia, da ética, de Shila. Portanto, quem almeja uma atenção estável deve praticar a harmonia de plena atenção. Né? Então, juntando aqui as duas, se a pessoa quer ter uma atenção estável, ela deve então cultivar uma harmonia e ter uma plena atenção sobre essa harmonia, sobre a sua conduta, sobre essa ética, sobre as suas ações virtuosas, sobre o cultivo da virtude. Porque todos esses esforços, eles fazem esses esforços para que a gente consiga chegar a Shamatha, consiga desenvolver Dhyana, tudo isso está relacionado com a harmonia com Shila. Aí, de novo, aqui vem Virya, né? Outra paramita, que é a paramita do esforço entusiástico, da energia, essa energia que é direcionada para a virtude. Então, dá para relacionar aqui, de novo, essas três paramitas, Virya, Shila e Dhyana. Da mesma forma, quem busca harmonia, quem busca Shila, deve também fazer um esforço para desenvolver a atenção estável. Então, quem busca essa harmonia, da mesma forma também, né? Da mesma forma que para ter dhyana tem que ter shila, para ter shila tem que ter dhyana, reforçando a interdependência das paramitas, e que uma paramita contém as outras, contém todas as outras. Então, também, eu não vou conseguir ter uma harmonia adequada
Se eu não tiver uma boa atenção, uma boa, plena atenção, se eu não tiver estabilidade mental. Porque aí vai ter horas que eu vou ter uma conduta harmônica, vai ter horas que eu não vou ter, vai ter horas que eu vou ter anseios elevados e virtuosos e vou ser indiferente às provocações do mundo, e vai ter horas que eu vou surtar e vou me ofender com qualquer coisa, porque está faltando plena atenção. A harmonia e a atenção estável reforçam uma a outra. Esse é o treinamento do Bodhisattva, a transformação da mente para o benefício de todos os seres. Não é à toa que Shantideva é chamado de Guru Lojong, Guru da alquimia mental, porque aqui ele está reforçando esse ponto, né, que isso é o caminho do Bodhisattva. É transformar tudo isso aqui, é praticado para que a mente seja transmutada, ela passe por essa alquimia, que ela se transforme, então, para o benefício de todos os seres. O Sutra da Nuvem de Joias, o Ratna Mega Sutra, diz: o mundo é conduzido pela mente. A mente não vê a mente. Né? A mente ela se projeta para as outras coisas. Ela cria o seu senso de identificação, né? O nosso contínuo mental, no samsara, ele vai se identificando com as coisas, coletando experiências, coletando sementes, né? E reforçando esse senso de eu. A mente não vê a mente. O karma é colhido pela mente. Porque a nossa mente, né, a Laya Vijnana, um outro termo para o nosso contínuo mental, a Laya Vijnana é chamado de a consciência receptáculo. A consciência que está gerando sementes. Está gerando não, está coletando sementes a partir das nossas ações. Então, no nível inconsciente da mente, todas as nossas ações que a gente faz conscientemente, elas vão ficar guardadas nesse nível mais sutil, nessa camada mais inconsciente do nosso fluxo mental, que vai passar de vida após vida. São os nossos samskaras, as nossas tendências. Isso vai desabrochar, né? Vai desabrochar em consequências, vai desabrochar em causas e são as causas e condições, né, que vão fazer com que o karma desabroche, os frutos da ação desabrochem. A mente tremula como uma chama, significando que a mente ela não é muito estável, né? Nesse estado que ela está, esse estado samsara que ela está, porque ela tremula. A mente vagueia como um cavalo, né? Ela sai vagueando por aí como um cavalo. A mente flutua como uma grande onda, em ondas, né? Ela vai passando. A onda vem e passa, e vem outra onda. E a nossa mente é muito isso, né? Vem aquelas ondas de pensamento, aquelas ondas de emoção, e aquilo parece tão forte, aí de repente aquilo passa, aí aquilo vem de novo, e fica nessa repetição. A mente queima como um incêndio florestal. Ela pega fogo como esse incêndio, né? É como uma floresta que está pegando fogo. Uma das possíveis traduções da palavra nirvana, que a gente pode entender como a cessação de avarana, a cessação dos envoltórios, dos condicionamentos, das distorções da forma como a gente vê e experiencia a realidade. Mas a outra tradução possível é a sensação de uma ventania e também a sensação de um incêndio, o fim de um incêndio. Né? Acabar com esse incêndio das perturbações e das distorções mais sutis também. Então, tirar esse fogo. A mente leva embora como uma grande correnteza. E a mente também, ela queima, né? Ela queima com os desejos, ela queima com a raiva, ela queima com as sensações e daí por diante. E ela leva embora como uma grande correnteza. Ela vai levando embora, né? Essa grande correnteza que vai puxando tudo e vai seguindo adiante, levando uma série de detritos, de dejetos que vão sendo coletados no caminho. As águas que não estão muito límpidas. E assim, as nossas próximas vidas vão se formando por meio desse fluir dessa correnteza. Essa correnteza que perambula o samsara. Quando você cuidadosamente reflete sobre a mente dessa forma, você não se move sob o controle da mente. Ao invés disso, a mente se move sob o seu controle. Se a mente estiver sob controle, tudo está sob controle.
Tsongkhapa fala isso também, no Lamrim Chenmo, né? Desde tempo sem início, nós somos controlados pela mente. Mas chegou a hora de nós domarmos, controlarmos essa mente. Essa passagem também ela lembra muito da Dhammapada, né? O Dhammapada, que é um texto Theravada, ele começa nesse ponto, né? Começa falando dessa questão da mente, de que a nossa mente vai nos levar para o sofrimento, a nossa mente que nos leva para determinados estados mentais, que nos impulsiona para determinadas ações. Tudo está na nossa mente nesse sentido. O mundo ele existe, ele não é uma projeção da mente, obviamente não é nesse sentido de que os meus pensamentos vão magicamente alterar a realidade. Não é bem nesse sentido. Sutilmente, é claro que as vibrações mentais, as formas de pensamento, de alguma forma elas podem realmente, elas têm um impacto na realidade, mas isso é muito mais sutil do que algumas literaturas aí tentam mostrar para as pessoas, né? Não é como porque eu visualizo algo que eu desejo que eu vou ganhar isso. Até porque a minha mente está concorrendo com várias outras mentes também, né? São vários campos mentais concorrendo entre si e vários campos mentais perturbadíssimos também, né? Uma mandala de perturbação, uma anti-mandala. Mas a questão é que se a gente conseguir controlar individualmente as nossas próprias perturbações mentais, a forma como a gente vai vibrar no planeta, em termos sutis, mas também a forma como a gente vai guiar as nossas ações, como a gente vai agir no mundo, vai falar com as pessoas e daí por diante, vai ser uma forma harmônica. Isso já vai contribuir para o mundo em geral, já vai contribuir para os seres, já vai ajudar a diminuir um pouco essa grande perturbação, né, essa atmosfera de perturbação do mundo. Já que estamos todos aqui no samsara, né, já que o samsara ele é um processo individual, mas ele é coletivo também, né, todos os seres que estão no Kamadato. Então, a gente consegue diminuir um pouco essa perturbação do Kamadato, do mundo do desejo em que nós estamos. Então, quando você cuidadosamente reflete dessa forma, você não se move sob o controle da mente. A meditação ela busca isso, né? Não estar mais à mercê da mente, mas colocar a mente sob o nosso próprio controle. Se a mente estiver sob controle, tudo está sob controle. Porque aí o nosso contínuo mental, a gente não vai se envolver nas perturbações, nas ações não virtuosas. Não importa o que façam com a gente, né? Mas a nossa mente estará tranquila, estará com a devida convicção de que ela não precisa reagir na mesma moeda, da mesma forma em que o samsara nos provoca, mas que ela pode almejar algo para além disso. O Bodhisattva, aqui é o Sutra, o Dharma Sangiti Sutra ainda, né, como Sutra da Intuação do Dharma em conjunto diz, o Bodhisattva Matyavikrama disse: o que chamamos de Dharma não é localizado num local, numa direção ou algo do tipo. Né? Eu não posso falar o Dharma está ali, o Dharma está aqui. O Dharma depende da sua própria mente. Portanto, devo manter a minha própria mente controlada, domada, equilibrada. Por quê? Onde a mente está, há habilidades e há problemas. Depende de onde eu direciono a minha mente. O Bodhisattva, ele afasta a sua mente dos problemas, né? Ele afasta a sua atenção, porque quando se fala mente, é tudo uma questão de atenção, né? Para onde eu estou direcionando a minha atenção. O Bodhisattva afasta a sua mente dos problemas e se volta para as habilidades. Ele renuncia às perturbações, renuncia à distorção das perturbações, a klesha varana, e se volta para os meios hábeis, que são os meios virtuosos de agir no mundo. E que é a compaixão, e que é a bodhicitta, o altruísmo. Então ele se volta para isso, para o cultivo disso. Que são os antídotos das perturbações, né? Os antídotos dos kleshas. Então o Bodhisattva ele não vai ficar se deixando dominar pela raiva. Isso é um problema. Se eu focar a minha mente nisso, isso é um problema. A raiva, o rancor, o ressentimento. Ele vai voltar a sua mente para a paciência, para o desapego, para a kshanti, a paciência, o desapego, vairagya. Pensando aqui nos 7 portais que a gente vê na Voz do Silêncio, né?
para que então ele não se deixe perturbar pelas questões do mundo, né, pelas provocações das outras pessoas, pelas provocações do karma, da vida e daí por diante. Então, o Bodhisattva ele vai afastar a mente, a atenção, aqui não no sentido de ignorar os problemas, mas no sentido de que ele não vai jogar esse jogo, ele não vai cair nessa cilada. Ele vai ver o que está acontecendo e vai se dedicar às habilidades. E quais são essas habilidades? São os antídotos. O Dharma depende da mente. O despertar depende do Dharma. Então, se o Dharma depende da mente, depende da nossa mente estar estabilizada e receptiva para o Dharma, e o despertar depende do Dharma, então não tem como realmente ter um estilo de vida budista, ter um estilo de vida alinhado, buscar um estilo de vida alinhado com a meta do Bodhisattva, se a gente não medita, se a gente não busca estabilizar a nossa mente, se a gente não busca a plena atenção. Isso é essencial. Porque o Dharma depende da mente. E se a gente não busca ter a contínua lembrança. Porque todo esse processo aqui, a atenção, a lembrança, é da gente realmente não perder o foco. Né? Não perder o foco naquilo que é o essencial, naquilo que é o importante para a vida. Que é o fato de que há algo além do samsara. Que é o fato de que eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente, somos interdependentes. E de que há uma natureza Buda que interpenetra tudo e que permeia tudo. Então é se lembrar disso. Se lembrar de Avalokiteshvara, irradiando a compaixão do seu coração. E lembrando que no nosso coração há esse lótus. Né? Avalokiteshvara está lá escondido no lótus do nosso coração com a sua joia mani, com a sua joia preciosa que irradia a energia da compaixão. O Gandavyuha Sutra, né, que nós trabalhamos bastante na semana passada, o Sutra da Excelente Manifestação, é uma possível tradução, tem outras traduções, como o Sutra do Caule, e daí por diante. O Gandavyuha Sutra diz: todo modo de vida do Bodhisattva precisa da sua mente como base. O código monástico, o Vinaya, a ajuda aos seres sencientes para que amadureçam, também dependem da mente como base. Nobre Senhor, isso é o que penso. Você deve apoiar a sua mente com todas as ações virtuosas. Nuvens de Dharma devem chover em sua mente. Você deve purificar a sua mente de estados distorcidos. Você deve tornar a sua mente estável com perseverança, com víria, com energia, com entusiasmo. Então, alimentar a nossa mente com essa energia, no sentido de que, como que eu alimento? Qual que é o combustível? A meditação é um combustível, mas para que a meditação seja efetiva, tem que ter estudo e tem que ter reflexão do que eu estudei. Então, o estudo do Dharma, por isso que ele fala que essas nuvens de Dharma devem chover na sua mente. Né? A gente tem que alimentar o nosso fluxo mental. Já que o nosso fluxo mental ele tem essa função de ser um coletador, um apropriador de sementes, então vamos nos encher de sementes de Dharma. Vamos ler bastante, vamos estudar bastante, vamos meditar bastante. E tentar também colocar em prática essa estabilização mental. Para que então a nossa mente se torne receptiva ao Dharma, se torne um vaso receptivo ao Dharma. Não fique um vaso furado, que o pensamento entra e sai, nem um vaso que está totalmente fechado e que não está receptivo ao Dharma, porque ela está embotada, tão embotada de perturbações e distrações, ou uma mente que esteja poluída, né, com visões errôneas, com visões distorcidas, e aí o que entra lá, mesmo sendo virtuoso, vai se misturar e vai ser distorcido e vai acabar se poluindo junto. Não, mas que sejamos um cálice ou um vaso com águas límpidas, um receptáculo adequado para que essas águas possam fluir adequadamente. E que possa refletir a luz da sabedoria. Quando o Bodhisattva queria ver, aqui, continuando o Gandavyuha Sutra, né, quando o Bodhisattva queria ver a rainha Maya, a deusa da cidade,
Ratna Netra deu-lhe este ensinamento. Aqui é o Sudana, né? Porque o Gandharva Sutra ele fala dessa peregrinação do Sudana, que na verdade é ele passando pelas etapas, pela senda do caminho que leva ao Budado. E uma das personagens que ele vê mais para o final do Sutra é a Rainha Maia, que aqui tem duas significações. É ao mesmo tempo a mãe do Buda, mas também é Maia, propriamente dito, né? Maia personificada, a multiplicidade, o poder da multiplicidade personificado aqui. E aí esse poder vai dizer para ele: eu sou a mãe de todos os Budas, do passado, do presente e do futuro. Porque é na manifestação que os Budas veem à luz, né? Quando essa multiplicidade é iluminada pela luz da sabedoria, há esse despertar. Então, toda essa multiplicidade desperta. Ou a pessoa que está nessa multiplicidade, o ser que está nessa multiplicidade, que surge nessa multiplicidade, nessa interdependência, ele desperta vendo essa realidade tal qual ela é. Então, antes dele ver a rainha Maia e ter esse diálogo com ela, ele encontrou uma deusa, né? Há vários devas que eles encontram que vão dando ensinamentos ao longo desse sutra. E aí, essa deva, essa devi, ou deusa, ou anja, deu esse ensinamento para ele. Guarda a cidade da mente por meio daquilo que é virtuoso. Ao viver, sem se deleitar com os objetos da existência cíclica, do samsara. De novo, aquele ponto. Né? Evitar essa tanha, essa sanha, esse desejo, essa sede incontrolável pelas experiências do samsara. Porque isso só vai fazer com que você colete mais e mais sementes, né, que vão reforçar todo esse mecanismo e vão contribuir para o sofrimento, para o aprisionamento. Mas guarda a cidade da mente por meio daquilo que é virtuoso, ao viver sem se deleitar com os objetos da existência cíclica. Limpa a cidade da mente por meio da remoção da inveja, da ganância e da desonestidade, né, da mentira, do engano. Então, remover a inveja. Né? Quem tem inveja muito forte é porque tem um eu ali que tá com muito medo, né? O klesha do medo agindo bastante, o klesha da aversão agindo bastante. A pessoa está com medo de perder algo, de ser deixada para trás, e aí vem a inveja, vem a competitividade, e daí por diante. Então, remova isso, removendo o medo. Remova a ganância, que está ligada ao apego, né? Eu quero ter coisas, eu quero ter cada vez mais coisas para mim, para me dar um senso de segurança em relação ao meu eu. Claro que apego e aversão são duas faces da mesma moeda, né? Então, essa ganância aqui. Então, não alimentar esse tipo de apego, que também alimenta a aversão àqueles que têm mais do que eu tenho. Né? Como a gente vê na imagem da roda do Samsara, o reino dos semideuses tem inveja, os asuras têm inveja dos devas, do reino dos deuses. E por isso, com frequência, eles vivem em guerra, porque os semideuses querem tirar o posto dos asuras, né? Querem tomar o reino deles, que lhes parece mais bonito, embora o reino dos asuras seja um reino bom também. Mas eles não conseguem ver, não conseguem se contentar com o que já há de bom naquele reino. Então, expanda a cidade da mente ao expandir a energia direcionada à busca da sabedoria. Né? Direcionar a sua energia para essa busca da sabedoria, ao invés de atividades que só reforçam a ignorância. Direcionar a energia para a luz de Prajna. Expanda a cidade da mente, irradiando bondade amorosa para todos os seres, irradiando Maitri, né? Essa bondade amorosa, esse amor incondicional para com todos os seres, que vai se refletir numa atitude que é justamente bondosa, gentil e amorosa para com os outros. E como eu falei, não é no sentido aqui de necessariamente ser uma personalidade dócil, ou ser uma personalidade que fala manso, mas é no sentido de que é alguém que vê o sofrimento de todos os seres, que entende que todos os seres buscam se afastar do sofrimento e buscam alcançar a felicidade. E que por isso esses seres precisam ser ajudados. Né? Maitri está muito ligado também à bodhicitta, à aspiração bodhicitta. E está muito ligado, então, ao engajamento em bodhicitta, para que, de fato, esse altruísmo se torne um altruísmo real e não só uma meta. Né? Para que bodhicitta se torne
uma bodhicitta real. Quando você não está desatento e sob o controle dos outros, quando falta a plena atenção, a mente é levada para longe e se afasta do objeto desejado. Então, quando você não está desatento e quando você não está sob o controle dos outros, aliás, aqui foi um erro meu. Foi uma desatenção minha, na verdade. Quando você está desatento, ignore esse não. Quando você está desatento e quando você está sob o controle dos outros, né? Você está sob o controle dos outros no sentido de que você está preocupado com seus apegos e aversões, as suas expectativas em relação às outras pessoas, aos outros seres, ao mundo, ao que quer que seja, ao trabalho, e daí por diante. Então, quando você está nesse estado de desatenção, quando falta a plena atenção, a mente é levada para longe, né? É carregada como aquela correnteza. E ela se afasta do objeto desejado, aqui pensando no objeto virtuoso de meditação, né? Mas quando os movimentos externos são interrompidos por meio da contínua lembrança e da vigilância, então, por meio do poder dessa prática, a mente permanece ligada a um objeto por tanto tempo quanto você quiser. Ela não vai se distrair, porque ela está estabilizada naquele objeto. Ela repousa naquele objeto. Não no sentido de que ela vai dormir, né? Porque não é o caso de torpor aqui, muito pelo contrário. Não é para ter torpor nem euforia, excitação excessiva. Mas é no sentido de que ela se estabilizou ali, né? Então, por meio do poder dessa prática, ela fica ligada àquele objeto por tanto tempo quanto você quiser. Você consegue manter essa mente meditativa, essa chamata, seja num ensinamento, seja numa palavra, seja no estado virtuoso de mente, no cultivo de uma virtude, por tanto tempo quanto você quer, você quiser. Se você é um iniciante, né, se a gente é iniciante, a gente não vai conseguir fazer isso assim tão fácil. Mas se você é iniciante, a paciência, Shanti, que beneficia o ser senciente, surge, pois outros passam a confiar em você, porque a sua mente vai ficando mais tranquilizada e as outras pessoas começam a perceber isso. E ao mesmo tempo a atitude das outras pessoas vai mudando em relação a você, possivelmente. As pessoas passam a ver em você alguém razoavelmente confiável. Aquela história, né, quem medita demais aqui no bom sentido, né, quem medita bastante, a pessoa acaba ficando meio magnética, de certa forma, né, e isso pode ser usado tanto para o mal quanto para o bem, né, se for uma pessoa mal intencionada, a gente tem que lembrar aqui que a estabilização mental, ela pode ser usada para propósitos ruins também, né, se ela estiver desconectada das paramitas, de bodhicitta e tudo mais. Se a pessoa só busca simplesmente a atenção pela atenção. Mas mesmo de forma virtuosa, né, essa pessoa ela vai de alguma forma se destacar, né, isso é percebido, né, aquela pessoa que no senso comum ela vai ser chamada de uma pessoa tranquila, calma, né, uma pessoa zen, apesar disso aqui não ter nada a ver com o zen budismo que a gente está falando aqui, tem a ver em alguns pontos, né, mas não é o zen budismo, é outra filosofia, né, é uma senda gradual, graduada, e que não se encerra somente na estabilização mental, e nem fala, nem acredita em iluminação súbita. Então, você consegue, tendo essa estabilização, se tornar alguém que vai denotar uma confiança maior para os outros, né? Porque se torna uma pessoa mais harmônica. Claro que pode incomodar algumas pessoas também tem esse outro fator aí. Mas, no geral, você acaba aparentando ser alguém mais confiável. E, ao mesmo tempo, também porque você vai ter uma paciência maior também. Né? Há uma paciência que surge dessa tentativa, porque agora você não está se deixando levar totalmente pelos seus estados mentais. Isso requer a paciência, né? A prática da meditação, o cultivo de dhyana, da plena atenção, ou a prática de shamatha, da meditação, da tranquilização mental, ela exige bastante paciência, né? Ela é um cultivo da paciência, porque a gente senta para meditar, a gente começa a observar, a gente tenta se focar no objeto de meditação e a nossa mente, os kleshas, as perturbações, estão tentando sabotar aquilo a todo momento, né? Nós estamos tentando nos sabotar a todo momento. Então, aqui tem realmente a questão da paciência sendo praticada bastante. E esse é exatamente o trabalho de um bodhisattva,
né, é tornar-se paciente e assim também, nessa paciência, se tornar alguém capaz de atrair mais pessoas para o Dharma. Porque essa é a meta do Bodhisattva. Quando se fala que os Bodhisattvas querem libertar todos os seres sencientes do samsara, o Bodhisattva em si não vai poder tirar a pessoa do samsara, mas ele pode doar o ensinamento que vai fazer com que a pessoa se liberte do samsara, né? Essa é a meta. E o Bodhisattva, pelo seu exemplo, ele pode se tornar alguém atraente nesse sentido. Alguém que vai atrair as pessoas para que então elas busquem o Dharma e para que então elas se dediquem ao Dharma e cheguem nesse mesmo estado. Por isso que é necessário, né, quando a gente se dedica ao assunto, divulga o assunto, etc., tentar ter um mínimo de prática, de vida, né, tentar ter um mínimo de shila, de coerência, por mais difícil que seja, a gente passa por esses altos e baixos, pelas confusões do mundo, da vida, da rotina, mas mesmo a gente, né, todos nós aqui somos iniciantes no caminho, ainda assim a gente ter esse cuidado, né, tentar ter uma rotina de meditação diária e tudo mais, porque assim essa transformação ela vai acontecer, mesmo que em graus pequenos ainda. Isso acaba ficando visível também, né? Esse mínimo de coerência, isso acaba ficando visível e assim acaba sendo útil também, para que a gente vire, de certa forma, ajudantes, né? Buscadores, mas tentando ajudar a divulgar esses ensinamentos.